Olá, turma do sétimo ano. Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de histórias, acompanhar a evolução dos nossos temas, ter o aprendizado necessário de acordo com o período. Infelizmente, nós não vamos poder estar juntos presencialmente, devido a essa situação que o mundo hoje passa e essa obrigação, do nosso isolamento social. Nós vamos ficar impossibilitados de estar presencialmente. No entanto, o SESI desenvolveu as plataformas, a qual essa aqui que nós vamos usar, plural, que eu espero que todos os alunos já estejam devidamente acessado e devidamente aprendendo cada vez mais a manusear a plataforma, para que nós possamos dar continuidade no nosso trabalho. Sei que é algo novo e muitas vezes requer um pouco de paciência, de tempo, de concentração, para que venhamos desenvolver um bom trabalho. Mas eu creio em Deus que nós vamos conseguir, ok? Trabalhamos o nosso livro 1, conseguimos fazer interações, seminários, e eu creio que aquele conhecimento, ainda pelos exercícios que foram propostos, exercícios do livro, eu creio que nós conseguimos assimilar bastante aqueles temas. Agora nós vamos dar continuidade com o nosso livro 2. E vamos ter os temas dispostos que estão nos nossos livros. Tendo o primeiro, sendo Renascimento e Reformas, a Europa em Transformação. Segundo, as grandes navegações. Terceiro, a África subsaariana. Quarto, a América Espanhola, conquista e colonização. São temas que eles seguem uma cronologia histórica. Um acontecimento histórico é consequência para um outro acontecimento histórico. Assim como nós estudamos no livro 1, o período da Idade Média, o feudalismo, a formação dos feudos, a forma de comércio, as formas sociais, a vida social daquele povo, daquele período. Depois nós vimos monarquias nacionais, como que elas começaram, como a união do rei com a burguesia conseguiu desestruturar o sistema feudal, um fortalecimento, o surgimento do comércio. E agora nós vamos estudar o Renascimento. O que é esse Renascimento e o porquê desse termo Renascimento? Renascimento e Reforma, a Europa em Transformação. O que renasce é porque um dia morreu, certo? Então, para entender esse tema, precisamos primeiro entender aonde se desenvolveu lá no passado, na história antiga, onde desenvolveu os sistemas filosóficos, os sistemas organizacional de governo, os sistemas políticos e que influencia a nossa realidade hoje. Quem está lembrado? Na Grécia, lá que desenvolveram esses sistemas. O mundo grego, onde as cidades eram conhecidas como cidades-estados, e cada cidade tinha sua autonomia. Foi lá também as primeiras práticas da democracia, onde muitas cidades eles faziam as decisões do governo através de reuniões onde envolviam grande parte do povo. Então aí foi a base da democracia. E aonde nasceram também os principais pensadores, Sócrates, Aristóteles, Platão, homens da filosofia que são estudados até os dias de hoje. Então foi lá na Grécia que nasceu tudo isso. Foi lá na Grécia que começou a se pensar sobre astrologia, começou a se pensar sobre ciência. Então tudo nasceu na Grécia. Só que veio o Império Romano e dominou o mundo grego.
E depois do Império Romano, entrou o período que nós estudamos no livro 1, que foi o período da Idade Média, ou seja, o período do feudalismo. Estão lembrados do feudalismo? Que as sociedades, com a queda do Império Romano, agora elas passaram a ser organizadas em feudos, onde o senhor feudal ele era a autoridade maior, tinha reis e tinha os senhores feudais. O senhor feudal poderia também ser um rei, mas a figura, este nome senhor feudal, era o que exercia mais influência. Por quê? Porque ele que era o dono das terras. E ele cedia essas terras, então, para que se trabalhasse nela. E quando um grupo se reunia naquela terra, eles começavam a plantar, eles começavam a criar animais, e ali se tornava um feudo. Então, o sistema feudal, pelo poder do senhor feudal, foi que imperou do século V até o século XV. Só que esse sistema feudal também ele teve uma influência religiosa muito grande por parte da igreja, certo? Nós sabemos que a igreja, conhecida também como clero, ela controlava, ela regulava a sociedade na época. Além do poder do exército do senhor feudal, também havia a influência muito forte da igreja. Ou seja, as pessoas que viviam no período da Idade Média, no regime feudal, eles tinham que pensar e fazer aquilo que a igreja orientava. Se eles quisessem pensar ou fazer alguma coisa que não fosse aquilo que a igreja ensinava, que a igreja queria, eles passavam a ser perseguidos. Você está lembrado da perseguição, onde as pessoas eram presas, onde as pessoas eram até mesmo mortas, eram queimadas nas fogueiras? Então esse era o período aí da Idade Média. Então aquele pensamento, aquela filosofia, certo? Aquela ação do homem lá na Grécia, quando chegou no período da Idade Média com a queda do Império Romano, isso aí foi morto. O ser humano perdeu essa autonomia. A sociedade, as pessoas que viviam nessa sociedade medieval, nesse regime feudal, eles não tinham o direito de pensar o que quisesse ou de fazer o que quisesse. Tudo era controlado, tudo era regulado. Então, o ser humano, filosoficamente, intelectualmente, ele morreu. Vivia só para satisfazer os caprichos e a vontade do sistema, no caso, o sistema feudal. Só que depois do século XV, final do século XV, para a entrada do século XVI, o que acontece? Essas coisas começam a mudar. O ser humano começa a se libertar dessa opressão, desses pensamentos. Os governos começam a mudar, o senhor feudal perde o seu poder, há o fortalecimento do comércio, há o aparecimento da burguesia. A classe burguesa ela começa agora a se desenvolver e ter poder. E o rei, que já existiu naquela época, eles se juntam com os burgueses e eles começam a combater contra o poder do senhor feudal. E aí esse poder do feudalismo ele começa a regredir, ele começa a ser eliminado. Aí entra esse período agora, daquilo que nós conhecemos como Idade Moderna, certo? Então houve a Idade Antiga, houve a Idade Média e agora a Idade Moderna. E é dentro, no começo, final da Idade Média para a entrada do século da Idade Moderna é que vem o renascimento. O ser humano começa a renascer novamente. O ser humano começa a fazer as coisas daquilo que ele busca o melhor para si. Ele começa a se desprender daquela opressão da igreja e do governo do senhor feudal. Aí, então, por isso que é o termo renascimento. E esse renascimento, essa forma de pensar do ser humano, essa forma de fazer, causa grandes, profundas mudanças na sociedade. Então, acaba a Idade Média e entra agora a Idade Moderna. E profundas transformações acontecem. Uma vez que o ser humano agora começa a fazer, começa a criar, vem o humanismo, ok?
Na Idade Média existia uma expressão chamada teocentrismo, ou seja, tinha que fazer tudo pelo que a igreja mandava. E a igreja dizia que era Deus que estava mandando. Então o governo ele era baseado no teocentrismo, o governo de Deus. Só que agora o ser humano começa a pensar por si mesmo e fazer por si mesmo, para sua melhora. Então, humanismo. Na forma de governo, aconteceu mudanças, expansão do comércio, crescimento das cidades. Parou de a sociedade ficar só nos feudos, começaram a sair e as cidades começaram a crescer e começaram também a surgir. Avanços na agricultura e na navegação. Muitas coisas foram criadas, a produção de alimento aumentou, as técnicas vieram, o homem começou a criar, o homem começou agora a inventar formas de plantio, ferramentas, certo? Tudo para que a agricultura ela tivesse uma produção maior. E na área da navegação, os navios começaram a ser construídos maiores, ficarem mais modernos para a época. O astrolábio, a bússola, o quadrante, que ajudavam os marinheiros nas grandes navegações, que é um tema também que nós vamos abordar já na sequência. Tudo isso começou a surgir. Veio a reforma protestante. Por quê? Porque todo aquele período da Idade Média a sociedade não queria mais. Aí vem Martim Lutero e faz a reforma protestante, que é o que nós vamos abordar também com detalhes. Então, aluno, vamos entender que tudo isso aconteceu e que configura o renascimento. Essas profundas transformações, elas têm muitas características, mas nós vamos abordar de uma a uma, segundo a disposição do nosso livro, ok? Leia o assunto, releia, preste atenção nas explicações. Mais explicações serão dadas. Esse primeiro momento é para explicação, tópico após tópico. Depois faremos os exercícios do livro, certo? Mas eu vou explicar cada tópico, eu vou explicar cada pergunta para que você possa desenvolver e fazer um bom exercício. E também exercícios que eu irei elaborar e postar na plataforma, ok? Até a próxima aula.